Vamos lá, pessoal, terceiro vídeo aqui sobre Idade Média, dando sequência aos nossos estudos. Bom, a gente encerrou o vídeo passado falando como o Tratado de Verdun, né, a divisão do Reino Franco, ela foi ruim, né, para a manutenção dessa unidade territorial política que era o Império Carolíngio na Europa e como ela facilitou as invasões, a segunda onda de invasões bárbaras e como essas invasões bárbaras ela impulsiona o processo de formação do feudalismo, né? Como eu disse, os nobres, né, os condes, os marqueses, os duques, aqueles que tinham, né, aquele pedaço de terra dado pelo rei para que ele pudesse administrar ali, ele se torna uma autoridade poderosa local e gradativamente o rei ele vai perdendo importância. Mas como, você deve estar se perguntando, professor, como é que o feudalismo ele se forma, né? Como é que ele vai se construir? Na verdade, o feudalismo ele é o resultado da fusão de duas grandes tradições. A romana com o colonato e a germânica, né, bárbara com o comitatus. Eu vou explicar os dois. O colonato é simples, eu acho que esse aqui você vai se lembrar. Lá no Império Romano, quando começa a crise do século III, as pessoas fogem das cidades, né, vítimas as invasões bárbaras atingem principalmente as cidades romanas e essa população busca refúgio aonde? No campo, né? No campo, os grandes proprietários rurais que não tinham mais escravos para trabalhar nas suas terras oferecem trabalho, né, para essa pessoa em troca, ele paga um tributo pela utilização da terra. Então suponhamos, o sujeito lá recebe 10 alqueires de terra para cultivar, produz 200 sacos de trigo. 20 sacos é do senhor, né, dono da terra, como pagamento dessa mão de obra, né, da utilização da terra. É um sistema que até hoje a gente tem no Brasil, né, na agricultura, que a gente chama de sistema de parceria, né, que é muito comum. Por exemplo, muita gente arrenda aí a terra para produção de soja ou de cana-de-açúcar e recebe, né, como pagamento parte dessa produção. Então, esse colonato ele é a base da servidão, do sistema de trabalho, né, do mundo feudal. O comitatus é a herança germânica que vai estabelecer as relações políticas entre os nobres. O nobre, para conseguir apoio e prestígio, o que ele fazia? Ele dava aos seus guerreiros, depois das guerras, né, dos saques, o que a gente chama de botim, que é o tesouro de guerra. Então ele partilhava ali. É o que o Carlos Magno fez com a nobreza. O reino não era grande, ele não dividiu o reino em unidades administrativas, entregou cada uma dessas partes ao nobre diferente para que ele pudesse administrar. Então, aqui começam as relações políticas entre a nobreza, o que vai se estabelecendo num sistema que a gente vai ver mais adiante, que é o sistema de suzerania e vassalagem. Beleza? Tudo bem? Bom, com essa nova onda de invasões bárbaras que eu expliquei para vocês, o poder desses grandes proprietários rurais, que são senhores feudais, vai se consolidando com o tempo, né? Então, para proteger essa população, em troca, essa população trabalha nas terras do senhor feudal e paga tributos. Beleza? Esse modelo ele vai se consolidando ao longo do tempo e vai perpetuar-se durante toda a Idade Média, basicamente. E ele é caracterizado pelos seguintes fatores: descentralização política, ou seja, o rei, a partir do século VIII, do século IX, os reis continuam existindo na Idade Média, mas eles vão perder poder político. Você vai ter nobres mais poderosos que reis, por exemplo. E eu vou explicar como isso vai se formar mais adiante. Calma aí. Então você tem a descentralização política, a agricultura de subsistência como atividade econômica principal. O feudo, né, é uma unidade produtiva autônoma. Ele produz basicamente tudo aquilo que o sujeito precisa para a sua vida ali naquele espaço. E a mão de obra servil, a servidão. O servo ele é um escravo? Não. Mas ele está preso à terra, ou seja, ele é servo, o seu filho é servo, o seu neto, os seus descendentes. É uma condição hereditária, passada de pai para filho. E o servo ele deve obediência ao seu senhor. Ele não é uma mercadoria, mas
ele também não tem liberdade, por exemplo, para deixar o feudo e ir para um outro lugar sem autorização do senhor feudal, por exemplo, tá? Beleza? Bom, vamos dar sequência aqui, né? Como eu disse, o feudo é uma unidade produtiva autônoma, geralmente um grande latifúndio. Por quê? Porque o feudo podia ser outra coisa, podia ser o direito de cobrar impostos numa estrada, o direito de explorar economicamente um pedágio, mas geralmente era uma terra, né? E dentro do feudo, o senhor feudal era a autoridade máxima, ele tinha poder de vida e de morte sobre os seus servos. Cada feudo possuía suas leis próprias, seu próprio sistema de pesos e medidas, né, a sua própria moeda, apesar de comércio monetário quase não existir mais na Idade Média, por causa da ruralização da sua população, né? Mas mesmo assim, né, você tem a cunhagem de moedas em pequena escala. As aglomerações urbanas quase desapareceram nesse período também, né? Diminuíram muito a sua importância. E todo esse sistema ele vai ser legitimado e apoiado por quem? Pela igreja, né? A igreja sugere a criação de um modelo social, que é o que a gente chama de sociedade tripartida ou sociedade das três ordens. Foi um camarada chamado Adalberon de Laon que criou esse modelo. Os que oram, os que lutam, os que guerreiam e os que trabalham. Então você tem a sociedade dividida em três grandes grupos, cada grupo com uma atividade muito específica. Há uma hierarquização, né, entre os membros dessa sociedade, clero, nobreza e servos. A ascensão social, a mobilidade social praticamente nula. E quem legitima esse modelo de sociedade? A igreja. Os que oram, né? Oratores, belatores, laboratores, né? A sociedade é vista pela igreja como se fosse um corpo. Então, o clero é a cabeça, né? É o que conduz o corpo. Os nobres é os guerreiros que defendem, né, essa sociedade. E o povo, né, os servos, trabalham. Então, o nobre trabalhava? Não, nem os clérigos. Quem sustentava o clero e a nobreza? Os servos. Sustentavam de que forma? Pagando tributos, né, pagando impostos. Então, esse modelo, que é um modelo, obviamente, totalmente desigual, é o modelo que vai ser aplicado nesse período aqui na Idade Média, beleza? Bom, nós temos aqui o feudo, né, que é uma propriedade rural, está dividida em manso senhorial, que são as terras exclusivas dos senhores, do senhor, né? Tudo que é produzido aqui com o trabalho dos servos vai direto para os armazéns, para o celeiro do castelo. Nós temos o manso comunal, que são as terras comuns. Geralmente o manso comunal ele era usado para a criação de animais, né? E o manso serviu aonde você tinha os lotes, né, cultivados pelas famílias de servos, que a produção aqui era destinada ao seu sustento e ao pagamento dos tributos, que você vai ver mais adiante, que não são poucos. Aliás, são muitos tributos, né? Bom, a igreja legitimava todo esse sistema porque ela tinha o controle da cultura, né? Como eu falei, uma sociedade analfabeta, né? E extremamente religiosa. É o que a gente chama no universo da Idade Média de teocentrismo, né? Todos os aspectos da vida humana, cotidiana, giravam em torno das questões religiosas. Então é o que eu costumo dizer, o homem medieval tinha medo do capeta mesmo, de ir para o inferno, né? Pensava na sua salvação, coisas que talvez hoje não sejam tão presentes na nossa vida, mas faziam parte constantemente da vida medieval. O sujeito não colocava o pé fora de casa sem fazer uma oração, por exemplo, né? E tudo que acontecia é porque Deus quis. Essa ideia porque Deus quis era legitimada pela igreja, porque a igreja tinha um controle da cultura. Como eu disse, era uma sociedade analfabeta. Como é que o analfabeto vai aprender se ele não sabe ler nem escrever? Não é igual hoje, você entra no Google, pesquisa, né? Naquela época você não tinha essa possibilidade. Então a cultura era monopolizada pela igreja. Só os clérigos e pouquíssimos nobres sabiam ler e escrever. Nem a Bíblia, né? As pessoas comuns tinham acesso.
Então o pessoal ia para a igreja, por exemplo, era aquela missa da que a gente chama de ladainha, né? Eles repetiam aquilo que era falado em latim, pouca gente também sabia o que era falado em latim. Por isso que as igrejas, né, usam imagens e ícones para poder o cristão associar, né, aquelas imagens, as passagens da vida de Jesus e dos evangelhos, enfim. Então você tem a igreja como o centro da cultura e da vida medieval, a religião. Por isso que a igreja é a instituição medieval mais importante, de longe, disparado a mais importante, tá? Os membros do clero também tinham uma hierarquia dentro do clero. Você tinha o baixo e o alto clero, né? O alto clero, cardeais, papas, né? Formados por descendentes da nobreza, e o baixo clero são os padres e diáconos, vindo ali das camadas populares. E você tinha o clero regular e secular, né? O clero regular é o clero que vivia dentro dos mosteiros, né? Que tinha como função rezar pela defesa da cristandade. O clero secular era o clero que vivia em contato com o povo no dia a dia. Os padres, os bispos, os cardeais rezavam as missas, os batizados, enfim, né? O clero regular são as freiras, os monges que viviam dentro dos mosteiros, tá? Como eu disse, os servos, pior camada dessa sociedade, né? Viviam em péssimas condições, mal sobrava ali, né, da produção o suficiente para manter o sustento, e a produção agrícola praticamente ia toda para o pagamento de impostos. O primeiro dízimo, que era pago para a igreja, a mão morta, que era uma taxa paga pela família, pasmem, né? Pela família do servo. Se o servo morresse, pagava-se uma espécie de indenização para o senhor feudal. A talha, parte, né, da produção do servo no seu lote ali dentro do feudo, era convertida em pagamento pela utilização da terra. A corvéia, que era o trabalho compulsório na terra do senhor, no manso senhorial, né? Não tinha um dia da semana que o servo trabalhava especificamente no manso senhorial, nas terras dos senhores. E as chamadas banalidades, que são um conjunto de tributos pela utilização da infraestrutura do feudo. O moinho, o ferreiro, né, o forno, isso tudo não era de propriedade individual, era propriedade coletiva, e as pessoas tinham que pagar para utilizar esses equipamentos. Olha aí, né? Os nobres é a camada privilegiada, né, que tem prestígio dentro da sociedade, tanto como os clérigos. A nobreza, o que fazia o sujeito ser nobre? Ter terras, ter um feudo, ter um título de nobreza, né? Geralmente, esses títulos eram herdados, né, de pai para filho, o filho homem mais velho que herdava o título de nobreza. As alianças políticas entre os nobres eram estabelecidas através de casamentos, né, ou de acordos conhecidos como suzerania e vassalagem. Como é que funcionava isso? Eu sou um nobre, quero o apoio militar, político de outro nobre. Então eu oferecia a esse nobre uma parte do meu feudo. Em troca, esse nobre agora iria ser submisso, né, militarmente, devia obediência a mim. Ele seria o meu vassalo, enquanto eu seria o seu suzerano. Entendeu? Então suponhamos, esse livro aqui é um nobre e eu também sou um nobre. Esse livro é o meu vassalo, ele deve obediência a mim. Mas esse vassalo, ele pode ser suzerano de outro nobre? Pode, sem problema algum. Isso criava uma teia, né, de relações entre a nobreza europeia. A cerimônia que selava esse acordo de suzerania e vassalagem era a cerimônia de homenagem. Beleza? Bom, a gente vai encerrar esse terceiro vídeo com, né, chegando ao final dessa frente B, que é justamente, né, acerca da Idade Média, né, da Alta Idade Média Ocidental. Então, nesses 3 vídeos eu abarquei, né, 45 minutos total, somando os 3 vídeos, aí eu abarquei todo esse conteúdo dos 4 módulos aí, tudo bem? Beleza? Do B5, B6, B7 e B8, tá? Vamos fazer os exercícios, tirar as dúvidas. Fiquem com Deus. Até a próxima.